Donald Trump acaba de arrancar do porão um esqueleto que Lula e o Alexandre de Moraes tentaram manter trancado durante 4 anos. A suspeita de que a eleição de 2022 foi melada, conduzida debaixo de censura, intimidação e falta de transparência. O povo brasileiro não é idiota e não esqueceu o que aconteceu. Moraes agiu muito mais como defensor político de Lula do que como juiz imparcial. E ele estava justamente na presidência do TSE em 2022, cercado de poderes, com a caneta apontada para qualquer um que ousasse perguntar. Perfis em redes sociais foram derrubados, vozes foram caladas, canais foram destruídos, pessoas foram investigadas e presas, enquanto questionar as caixinhas maravilhosas naquela época virou praticamente um crime. E presta atenção na sequência, porque é aí que tudo começa a fazer sentido. Jair Bolsonaro colocava multidões nas ruas, lotava avenidas, aeroportos, concentrações por todo o país, e Lula, em muitos eventos, reunia um público muito inferior, muito menor. Mesmo assim, no final da apuração eletrônica, apareceram um pouco mais de 2 milhões de votos colocando o Lula na frente. O resultado causou revolta e desconfiança em milhões de brasileiros. Só que em vez do Moraes e o TSE responder às perguntas com transparência, auditoria ampla e uma conferência física de votos, o sistema respondeu com censura. E quem estava justamente no comando do TSE naquele momento era Alexandre de Moraes, um ministro que na prática agiu como o maior escudo político do Lula. O Moraes não agia como um juiz do Supremo, agia como advogado particular do Lula. Moraes usou todo o poder que tinha nas mãos para controlar o debate. Mandou derrubar perfis, retirar conteúdos do ar, bloquear contas e investigar pessoas que ousaram questionar as urnas e o resultado das eleições. A mensagem era clara: você não precisava concordar, precisava ficar calado. E foi nesse ambiente de medo, de censura e de silêncio forçado que Lula foi empossado. Por isso, na visão de milhões de brasileiros, Lula não conquistou aquela vitória nas caixinhas mágicas, e nem nas ruas, nem convenceu o país. Ele foi empurrado para dentro do Palácio do Planalto por um sistema que tratou dúvida do resultado das eleições como crime e o questionamento da transparência do processo eleitoral como um golpe. Agora aparece Donald Trump expondo documentos sobre a vulnerabilidade do processo eleitoral aqui na América Latina e a interferência da China nas eleições aqui na América do Sul e a manipulação de sistemas eleitorais. E aquilo que Moraes tentou enterrar volta à superfície com força ainda maior. Se as maquininhas de voto, vocês sabem quais, e sistemas podem ser comprometidos em outros países, por que o Brasil proibiu questionamentos aqui dentro? Por que tanto medo de auditoria, de voto impresso e de investigação independente? É isso que está deixando Lula com os cabelos em pé. Moraes não pode ficar do mesmo jeito com o cabelo em pé por uma razão óbvia, é careca. Mas o desespero em Brasília é real, porque o esqueleto de 2022 acaba de sair do armário e o Donald Trump resolveu colocá-lo diante do mundo inteiro. O Donald Trump jogou essa bomba no meio do sistema eleitoral do Brasil. O presidente americano divulgou documentos da inteligência produzidos pela CIA sobre vulnerabilidades graves em sistemas eletrônicos de votação aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Falou da interferência da China nos dados de milhões de eleitores americanos e revelou informações sobre um esquema criado pelo regime chavista na Venezuela para manipular digitalmente as eleições na Venezuela. E depois dessa revelação, a eleição brasileira de 2022 volta para o centro da discussão. Agora Trump mostra ao mundo que essas maquininhas podem ser vulneráveis, que sistemas eletrônicos podem ser comprometidos e que governos interessados em permanecer no poder podem criar métodos para alterar resultados sem deixar rastros facilmente detectáveis. A pergunta que Alexandre de Moraes e o sistema brasileiro não querem ouvir está novamente sobre a mesa. Será que aquilo que aconteceu na Venezuela, onde houve roubo nos votos, também pode ter acontecido em outros países da América Latina, inclusive no Brasil em 2022? Mas antes de eu continuar, eu quero pedir encarecidamente que você deixe o like agora mesmo, não espere o vídeo terminar, porque esse é o tipo de assunto que, com toda certeza, será enterrado pela plataforma. Quando a gente fala de Donald Trump, urnas eletrônicas, possível fraude eleitoral, Alexandre de Moraes e eleição de 2022, o alcance